Olá pessoal, muita luz e muita paz no seu coração. Para quem não me conhece, eu sou a Clarissa Kruger, sou coach de propósito de vida, sou psicoterapeuta holística e integrativa e ajudo mães e mulheres a criarem uma vida mais equilibrada, a se autoconhecerem e a desenvolverem maior inteligência emocional e também espiritual. Se você quiser receber mais desses conteúdos, participe das nossas listas gratuitas. Nós temos uma lista de transmissão VIP do WhatsApp, em que você vai receber mantras diários para começar melhor seu dia e conteúdos de espiritualidade. Para participar, basta mandar a mensagem "Eu quero" para o número 021 998779114. O número vai estar aqui embaixo do vídeo. E também nós temos uma lista de e-mail em que você vai receber um e-book gratuito e também vai receber mensagens sobre inteligência emocional, espiritualidade e maternidade. O link também vou deixar aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se afiniza, né, com a física quântica, com a expansão da consciência, com a espiritualidade, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, é muito importante ativar, né, esse sininho para que você possa receber os conteúdos e sempre ser avisado, tá bom? Gratidão e bora pro vídeo! Olá pessoal, tudo bem? Muita luz e muita paz no seu coração. Gratidão. E hoje eu quis vir conversar com vocês, falar um pouquinho sobre a questão holística, terapias holísticas, o que isso impacta na nossa vida, o que isso nos acrescenta, né? Eu sou psicoterapeuta holística e diariamente eu recebo mensagens, assim, normalmente mais de mulheres e mamães, que é um público que eu atendo mais, dizendo que estão infelizes, que estão em depressão, que estão passando por síndrome do pânico, ou que estão com problemas nos relacionamentos, que não é feliz no casamento, ou que não está satisfeita com a maternidade, que se sente presa, que se sente sobrecarregada, ou então que não está feliz no trabalho, não está feliz na carreira que escolheu, ou que está sem dinheiro, que nada dá certo na vida. E muitas até se tornam minhas clientes, né, na parte de terapia, para a gente tratar essas questões. E o que eu percebo é que as pessoas querem uma solução rápida, elas querem resolver um problema, mas elas não querem se autoconhecer. Ah, porque eu não tenho tempo para isso, né? Porque eu tenho mais o que fazer, porque eu tenho uma vida muito ocupada, ou então porque eu tô sempre sem dinheiro, não posso buscar uma ajuda profissional. Mas você não precisa de uma ajuda profissional para você se autoconhecer, né? Hoje em dia na internet tem tantos canais com vídeos maravilhosos, né, de especialistas na área, tem livros, então assim, você pode buscar se instruir. Mas a verdade é que se você não buscar esse autoconhecimento, as coisas não vão melhorar e tendem a piorar, né? Se você não buscar o seu Deus interior, se você não buscar se conectar a uma espiritualidade, não precisa ser uma religião. Você pode ter esse estado de espiritualidade mais elevado e não necessariamente frequentar nenhuma religião, né? Mas se você não buscar esse caminho, não tem outra saída, porque a saída é para dentro, né? E nesse processo, é muito importante que a gente tenha a compreensão de mundo correta, né? E não a que nos ensinaram. Então, deixa eu explicar isso, né? Que é o paradigma do mundo materialista, uma visão mais materialista da vida, né? E o mundo quântico, o mundo da física quântica. Então, é muito importante você escolher qual paradigma que você vai querer que norteie a sua vida. Se é aquele paradigma de que não existe energia, que a origem das coisas não estão na energia e sim na matéria, que não existe espírito, que não existe uma consciência extrafísica, né? Que você tem que fazer muita força, trabalhar muito duro para conseguir conquistar as suas coisas, né? Se você vai continuar batendo cabeça, literalmente, ou se você vai começar a entender que, peraí,
Tem que ter alguma coisa por trás. Não é possível que eu tenha nascido para sofrer. Não é possível que eu tenha aquele dedo podre, sabe? E começar a entender no nível mais sutil, no nível mais energético. Se você for pro lado da física quântica, e aqui, gente, eu sou uma estudante da área, né? E tudo que eu estudo, eu coloco em prática na minha vida. E aí eu vejo se dá resultado ou se não dá. Então é isso que eu convido vocês a fazerem, sabe? Não é acreditar no que as pessoas estão falando por aí, mas é simplesmente pegar a informação antes de você criticar, de dizer que não acredita, de dar dislike aí no vídeo ou de fazer algum comentário ofensivo. Você, peraí, deixa eu experimentar, porque o cientista ele faz isso. Ele não acredita e nem desacredita, ele simplesmente pega aquilo e vai o quê? Testar, vai experimentar. Dando certo, ok, ele valida aquela teoria, não dando certo, ele invalida e pronto. É assim que a gente tem que ser na nossa vida. E não ter respostas prontas, sabe? Processinhos já mastigados. A gente tem que usar a nossa cabeça, a gente tem que pensar e tirar a conclusão pela gente mesmo, né? Então, se você for para o lado da física quântica, se aprofunde nisso. Lá você vai entender que já foi comprovado cientificamente que o mundo é todo feito de energia, que tudo no universo é feito de energia, né? E que existe uma partícula que é a matéria, né? Que na verdade é uma concentração de átomos de quantum, que está mais concentrada e forma matéria, como a gente conhece. Ou então ela está em forma de ondas, quando elas não estão tão concentradas, os átomos não estão tão concentrados assim. E aí, às vezes, fica de uma forma muito sutil. Eu gosto muito de dar o exemplo assim: o oxigênio você vê? Não, mas ele existe, não existe? Existe, senão a gente não estaria aqui vivos, né? Então, é mais ou menos por aí. Não é porque é invisível que não existe. Então, a gente começar a entender, poxa, por que será que eu tenho aquele chefe mala? Por que será que eu não acerto com ninguém nos relacionamentos? Por que será que eu nunca tenho dinheiro? Então, a gente começar a entender que tem um porquê isso. E já que a origem está na energia, vamos entender essa energia. Então, é o paradigma materialista versus o paradigma quântico. Qual que você quer que norteie a sua vida? Você precisa fazer essa pergunta para você. Você quer ficar limitado ou você quer expandir? Porque tudo bem se você quiser ficar limitado também, não tem problema, né? É uma escolha sua, mas essa escolha precisa ser consciente. E não a gente viver de uma forma inconsciente, sem saber o que está acontecendo na nossa vida e deixar a vida me levar, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né? E essa responsabilidade sobre as nossas escolhas, a nossa vida, né? Então eu anotei aqui um roteirozinho para seguir, para tentar passar de uma forma assim mais explicada possível o que eu venho estudando, compartilhando com vocês. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá. Quando eu comecei a estudar, né, a parte de física quântica, querer me aprofundar nessa questão de energia, eu já tinha assim um certo conhecimento de algumas filosofias orientais, como a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda, né, que é indiana. E lá você vai, em ambas, você aprende que existe uma energia, uma substância que está nesse universo, que permeia todo o universo, e que no caso da medicina tradicional chinesa, eles chamam essa energia vital, essa energia que dá a vida, eles chamam de Qi, e na Ayurveda eles chamam de Prana, né? Mas a gente pode chamar, para ficar mais fácil, de energia vital. Então, essa energia, ela permeia todos nós, tudo que está no universo e a nós também. Ela está em tudo, né? E essa energia, ela pode ser vista. Hoje a gente tem, hoje não, já há alguns anos a gente tem a fotografia Kirlian, que tira assim uma foto do seu campo, né, eletromagnético, do campo energético da pessoa, e você consegue ver. Então, não é porque era invisível que não existia. É isso que eu estou querendo trazer para vocês refletirem, né? Então, na verdade, o que essas filosofias orientais mais antigas já falavam, hoje a gente já comprova. E eu recomendo para quem gosta de estudar, para quem gosta de se aprofundar, eu recomendo 2 livros
que são livros assim, que tem muita informação, né? Mas se você realmente quer se aprofundar, eu recomendo. Um é o livro da Medicina Vibracional, do médico americano Dr. Richard Gerber, não sei se fala Gerber ou Geber, enfim. E o outro é o médico quântico do PhD em física quântica, Dr. Amit Goswami, que é indiano, né? Em ambos, eles vão falar que não existe só corpo e mente, né? Porque lá atrás, lá com Freud, no final do século XIX, Freud, né, nos deixou esse legado de entender que ele era um médico e ele entendeu que a gente não tinha só um corpo, a gente tem um corpo e uma mente, e que os nossos problemas são originados dessa mente, né? Então foi assim um grande avanço, e aí surgiu a psicanálise, a psicologia excelente. Mas depois cientistas foram avançando mais, físicos quânticos e cientistas da área foram avançando mais e mostrando que na verdade é um corpo físico, uma mente, né, e uma consciência ou espírito ou alma, como você queira chamar. Por exemplo, o Dr. Richard Gerber chama de espírito, já Amit Goswami chama de consciência, mas é algo que pré-existe a esse corpo, né? É algo que comanda e interage com o corpo e com mente. Então, eu super recomendo esses dois livros, tá bom? Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui para passar para vocês. Vamos lá. Ah, tem uma frase do Dr. Amit Goswami nesse livro do Médico Quântico que eu quero ler para vocês, para ficar claro o que é essa medicina holística, qual que é a importância da medicina tradicional, qual que é a importância dessa visão mais holística, o que é isso, né? Então, Goswami diz assim, olha, a medicina oriental, né, se concentrou em uma metade da maçã, ou seja, se concentrou no corpo vital, onde estão as matrizes, a origem da forma, né, que é esse corpo mais sutil, e a forma é a matéria. Então, a origem de tudo está nesse corpo mais sutil, e as filosofias orientais, elas se concentram nessa parte, nessa metade da maçã. Eu gostei dessa metáfora. Já a medicina ocidental se concentrou na outra metade, que é o corpo físico, né? Ou seja, na forma, na própria forma em si. Temos, assim, dois sistemas de medicina, ambos muito bons no que fazem, mas individualmente nenhum deles é a maçã perfeita da saúde holística, né? Que detém a chave da cura. Então, o Amit Goswami diz assim: por isso a gente precisa integrar a medicina oriental e a ocidental. Essa é a tarefa da ciência ali, ele como físico quântico, né, dentro da consciência. E dessa perspectiva, a medicina integral é a medicina verdadeiramente holística, né? Então a integração é aí entre a medicina mesmo que é mais materialista e a integração junto da medicina mais sutil, né? Que se concentra mais no corpo sutil. E da mesma forma a gente precisa encarar a nossa vida, né? A gente não pode ficar só com uma metade da maçã. Achar que, eu nasci para ser pobre, eu nasci para ser feio, para não ser bem sucedido, eu tenho um dedo podre mesmo. Não é isso. Tem que entender o que está por trás disso. Tem que buscar se conhecer, como eu estava falando lá no início, né? A saída é para dentro, não tem jeito. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente não tem como deixar de falar dos chakras, né? O que são os chakras? Os chakras são centros de energia que fazem uma comunicação aí, um elo entre o nosso corpo sutil, que é justamente isso que a gente vem falando, e o corpo físico, né? E ele é determinante, o equilíbrio desse chakra ou desequilíbrio é determinante para nossa saúde ou para a doença, né? Então, ele é indispensável para a saúde física, emocional, mental e, diria até, espiritual, tá? E aí, esses chakras, eles estão ligados, a gente tem 7 chakras principais, né? Que estão aqui nesse eixo. E eles estão ligados a partes do nosso corpo, né? A glândulas do nosso corpo, que são fundamentais para o bom funcionamento, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês aqui para essa reflexão?
Quando a gente tem um pensamento e a gente tem uma emoção, em que parte do corpo que a gente sente isso? Vocês já pararam para pensar? É uma reflexão bem interessante. Por exemplo, quando você é muito racional, você é uma pessoa que está estudando muito, está usando muito intelecto, essa energia vital, esse ki ou esse prana, ele tende a se concentrar aqui no topo da sua cabeça, né? Porque você está usando mais o que? Essa parte aqui da cabeça, né? Agora, eu vou te pedir para que você pare agora um minutinho e pense, quando foi que você se apaixonou pela primeira vez por alguém? Ou que você sentiu um amor muito grande? Fecha os olhos e respira. Naturalmente, a gente coloca a mão no coração. Percebe se a energia não vai para lá. Aí a energia vai para o chakra do coração, que é um chakra mais emocional, né? Se você já parou para pensar que quando a gente acaba vendo, mesmo que sem querer, nas mídias sociais ou na televisão, cenas de sexo, violência, você já parou para pensar o que acontece com a gente? Geralmente a energia ela vai mais para os chakras inferiores, né? Que estão abaixo do estômago. Então a gente vai para o plexo, né? O chakra umbilical e o chakra básico raiz. Geralmente eles vão para essa parte. E por que faz tanto sucesso? Ou por que muita gente gosta de ver violência, sexo? Porque isso faz com que você tenha mais pé no chão. Porque os chakras inferiores, eles dão essa questão essa sensação de segurança, né? Sobretudo o chakra raiz. Então, por isso que muita gente não quer ficar vivendo muito na cabeça com os problemas, porque os problemas, os desafios que a gente precisa resolver, tem que usar o intelecto, a energia vai toda para cá. Então, a pessoa, para desestressar, às vezes vê esse tipo de coisa, né? E aí a energia vai para os chakras inferiores. Quando você está se sentindo muito bem, você sente uma energia aqui no teu plexo, né? Que é um pouco abaixo aqui do teu estômago. Agora, quando você sente insegurança, essa energia ela escoa. E aí parece daquele frio na barriga, parece que borboletas estão saindo assim do seu estômago, né? Então a gente sente realmente esse fluxo energético no nosso próprio corpo. Quando você está se sentindo firme e seguro, a energia está rodando bem ali no teu chakra básico, né? Na parte mais, na parte sacral, né? Agora, quando a energia escoa dali por algum motivo, você sente medo, você tem medo da vida, tem medo do futuro, tem medo de se separar, às vezes de um relacionamento abusivo, tem medo de trocar de emprego e ficar, de repente, depois ser mandado embora. A gente tem os medos que nos bloqueiam. Se você está sendo bloqueado, está se sentindo bloqueado, que você não consegue andar para frente porque você tá com medo, esse chakra básico está desequilibrado. Olha que barato a gente poder analisar o que está se passando pela gente, olhando o nosso corpo, porque o corpo fala, né, gente? E quando você se sente assim, mais amoroso, a energia do chakra raiz sobe para o chakra umbilical, né? Então, é muito interessante essas sensações. E uma outra coisa, sabe aquele ditado que fala assim, tem mulheres que vão pedir um dinheiro pro homem, né, pro maridão, ou vou contar alguma coisa que não é tão positiva assim pro maridão, mas elas querem que o maridão concorde com elas ou aceite o que elas estão querendo dizer. Geralmente elas fazem isso assim depois de uma relação sexual ou depois de uma boa refeição, uma refeição agradável, né? Por quê? Porque justamente depois de uma relação sexual ou depois de você de você comer bem, né? Essa energia ela sobe pro coração. Então o maridão fica mais amoroso e mais receptivo, né? Tem uma sabedoria nisso, né? Você também quando tá precisando assim fazer uma palestra ou precisa apresentar um trabalho ou precisa de alguma forma falar, se expor, tem muita gente que sente uma secura na garganta, né? Isso significa que a energia vital escoou da garganta e aí você fica com a garganta seca, literalmente, né?
Agora, quando você sente que você está se comunicando bem, o que acontece? O efeito oposto. Há um influxo de energia e você fica bem, você se sente bem, seguro ali falando, né? Quando a gente também se concentra muito, tá muito concentrado em um estudo, às vezes a gente sente aqui nesse chakra do terceiro olho, entre as sobrancelhas um pouquinho mais em cima, às vezes a gente sente assim um calor, parece que dá um calor ou então um formigamento aqui. Então é um barato a gente entender que o nosso corpo fala e a gente consegue entender muito do nosso mundo, muito dos nossos desafios, dos problemas que a gente tem em casa, no trabalho, com os nossos filhos, sentindo no nosso corpo, porque essa energia vital, ela é dinâmica e ela tá andando o tempo todo, ela tá em movimento. Agora, o problema é quando ela fica estagnada ou quando o chakra, ele roda no sentido anti-horário, que aí não é num sentido de expandir luz, e sim num sentido de esponja, de você absorver todas as energias do ambiente, né? Imagina, a gente que precisa trabalhar, precisa sair, tá em contato com várias pessoas, diferentes energias que estão vibrando às vezes sofrimento, dor, raiva. A gente fica igual esponja absorvendo. A gente vai adoecendo, adoecendo, e uma hora vem uma doença física mesmo, né? Mas ela começou lá no corpo sutil. Então é muito importante a gente se observar. E é isso que eu quero fazer o convite para vocês. Começar essa semana, observa como é que está seu corpo e as suas emoções. Se puder, eu sempre falo para as minhas clientes, anota num caderninho. É bom você ter um caderno para você anotar essas coisas. Isso é um processo de autoconhecimento que você pode fazer gratuitamente, né? E aí você se observa, poxa, eu precisei fazer uma determinada coisa, senti minha garganta fechar. Já sabe que a energia escoou ali, né? O que você pode fazer para poder recuperar? Meditar, eu sempre falo disso, né? Você respirar profundamente e entrar em estado de meditação, colocar uma frequência, um áudio binaural ou uma meditação guiada para que você possa reequilibrar de novo seus centros energéticos, ou buscar sim uma terapia energética, né? Eu recomendo muito o Reiki, tem várias aí, mas o Reiki realmente eu recomendo, eu sou reikiana, né? Porque os resultados são maravilhosos. Equilibra mesmo os teus chakras. E o que isso te acrescenta? Quando você tem os seus chakras equilibrados, você não só tem a saúde perfeita, como você alinha seus pensamentos e suas emoções e sentimentos. Você fica em equilíbrio em todos os níveis, não só no físico, né? E aí você tem paz interior, você tem segurança, você se valoriza, né? Você vai saber dizer não. Você não vai aceitar qualquer coisa que façam com você, você vai conseguir se colocar, falar, expressar o que você pensa, o que você sente, né? Então, é muito importante a gente, não é só cuidar do corpo físico, tem que cuidar sim, mas a gente integrar também essa parte mais sutil que está ligada com a qualidade dos nossos pensamentos e com a qualidade das nossas emoções e sentimentos, né? Vigiar e orar, já dizia o Mestre Jesus. A gente precisa, de fato, vigiar os nossos pensamentos. Se eu estou pensando coisas positivas, construtivas, ou eu estou pensando que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, né? Muito provavelmente você está desvitalizado nessa parte aqui do seu terceiro olho, ou do chakra da coroa, que fala muito de fé, né? De repente você precisa fortalecer a sua fé. Então, isso é autoconhecimento. Tomar nota, observar seu corpo, né? Buscar meditação ou terapias energéticas para que você possa estar em perfeito equilíbrio, tá bom? Gratidão, espero que vocês tenham gostado, tá? E eu vou continuar com mais vídeos nessa área de física quântica, espiritualidade, expansão da consciência. Obrigada a todos, gratidão, tchau, tchau. Beijo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você possa receber os próximos vídeos. Gratidão.